Há 8.000 anos atrás, 17 mulheres reproduziam para cada homem. Isso foi descoberto por análise de DNA da época do surgimento da agricultura. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma das principais teorias da manosfera, que está bem apresentada aqui num dos vídeos do Thinking Ape, também conhecido como Stardust, um dos maiores nomes da machosfera gringa e do mundo. E ele chamou de hipergamia neolítica e o efeito da mecanização. O que os caras descobriram pela análise é o seguinte: em determinadas épocas, houve um afunilamento na diversidade do cromossomo Y. O que isso quer dizer? Se olha para todos os cromossomos Y da população, quem que está passando eles? São os homens. Daí eles olham para todos os cromossomos Y dessas populações e veem, caramba, veio de pouquíssimos caras. Sendo que os cromossomos X vieram de várias e várias mulheres diferentes. E a proporção exata é 17:1. Nessa época do surgimento da agricultura, que é tipo há uns 8.000, 10.000 anos atrás, você tinha 17 mulheres reproduzindo para cada cara. Mas não foi sempre assim. E aí a questão do vídeo, também embasado em pesquisas e tal, ele cita as fontes aqui, eu vou pôr os links depois para esse vídeo, vocês podem checar. Mas é meio consenso. A ideia, geralmente aceita, é de que os humanos, inicialmente, viviam em tribos de caçador-coletor. Então a gente não tem fazendas, não tem agricultura, a gente não é sedentário, a gente não tem cabeças de gado e tudo mais. Nessa época, você não tem como um cara ser tão mais poderoso e rico que outro. Pensa no melhor dos caçadores. Quanto a mais ele consegue trazer pra casa de caça do que um caçador ruim, um caçador médio. Mesmo que ele consiga caçar 50 bois, ele nem consegue trazer pra casa os 50 bois, então não faz diferença. A vida do caçador-coletor nivela muito os homens. E isso refletia na proporção de homens e mulheres que reproduzia. Não sei quanto é que era antes. Nunca é de 1:1, mas era muito mais próxima. Então a vida de caçador-coletor seria muito mais igualitária, muito mais comunismo primitivo, os caras chamam. Tanto que tem vários estudiosos que gostam deste comunismo primitivo. Que vem nele um ideal e até várias teorias posteriores sobre igualdade acabaram se baseando nessas ideias. Mas seja como for, é mais ou menos consenso de que a gente vivia como caçador-coletor e por isso os homens não conseguiam se distinguir um do outro em termos do poder deles de trazer recursos e acumular recursos muito. E daí a primeira distinção de classe entre os homens teria surgido com o advento da agricultura. No momento em que alguns homens conseguem se estabelecer num território e cultivar coisas em massa lá, o cara tem 100 cabeças de gado versus um caçadorzinho que trouxe um boi ontem e vai ter que caçar de novo, e de novo, e de novo. A diferença entre os homens é brutal. E aí que a análise dos arqueólogos e tudo mais revelou que você tem evidências nessa época de mulheres saindo de tribos de caçador-coletor para ir viver nas tribos dos caras que são fazendeiros. Então, esses caras, eles viram meio que um polo atrator de minas. Eles são que nem as cidades grandes hoje, sabe? Que nem todas as minas do mundo ficam querendo se mudar para as Nova York e Paris do mundo. Você tinha esses caras. Você tinha esses primeiros fazendeiros. Veja que aqui a gente já tem essa distinção que o alfa original, o cara fortão, Tarzan, esse cara ele nem consegue sustentar 1.000 minas, ele nem consegue fazer muita coisa diferente. O cara que é realmente o poderosão, ele não é bem um alfa nesse sentido original. Mas a diferença que esses novos alfas, que esses super fazendeiros conseguiam ter para qualquer outro cara, era brutal. E daí eles viram, segundo a evidência arqueológica, provavelmente, uma espécie de donos de harém. Mas você tem outros caras vivendo aí na região também, e assim, a gente não sabe exatamente quantos caras viviam para cada mulher nessas galeras. Pode ser que tivessem vários caras que não estivessem reproduzindo, mas estivessem lá. E esse padrão, veja que ele é um padrão que não é antigo. Ele é um padrão de tipo 10, 12 mil anos atrás. Mas evidentemente que ele já deixou sua marca, tanto nas nossas instituições, quanto até na nossa genética. Isso é uma coisa que a galera tende a achar que é uma espécie de lamarquismo louco, mas na verdade as próprias ideias do Lamarck já são totalmente mal entendidas, né? Pode procurar isso daí que você vai ver o que acontece. Mas imagina o seguinte, assim que surge a agricultura, assim que os homens descobrem essa tecnologia, todos aqueles caras que tinham traços fisiológicos que eram mais adaptados a essa nova realidade, de repente viraram reis. E aí hoje a gente é fruto desses caras. Então a nossa genética é fruto de uma mudança cultural que influenciou quanto os caras antigos se reproduziam, entende? Mas é evidente que a nossa biologia ela ainda com certeza é muito mais atrelada à nossa vida de caçador-coletor do que à nossa vida de super fazendeiro. Aí essa não é uma coisa que ele fala, né? Mas veja que a gente viveu várias instituições monogâmicas que podem ter tentado trabalhar justamente essa questão. Mitigar essa situação aí.
E a evidência arqueológica também aponta que teve essa época de 17-1, mas depois foi estabilizando pra tipo 4, 5-1. Tipo, 5 minas reproduzem pra cada cara, que é bem menor. Eu imagino também que essas comunidades devam ter sido formadas em volta de famílias, ou proto-famílias, que seja. Sabe, que os primeiros fazendeiros seriam os caras e os filhos deles, porque daí já tá tudo no esquema, entendeu? O cara já nasce na mulher que tá guardada lá, e daí ele já sabe que é dele, e daí tudo funciona. Sendo que os caçadores-coletores, segundo consta, eles trocavam mais de mulher, sabe? Não tinha supostamente, pelo menos, eles não tinham uma noção de posse dos filhos tão grande, e daí talvez seria uma coisa mais amor livre, sabe? Que faria sentido no contexto em que todos os caras meio que são intercambiáveis em termos de quanto recurso eles podem trazer. A menos que o cara tenha algum problema sério que faça com que ele não possa agir como um homem médio, ele pode simplesmente ir lá e caçar coisas e trazer de volta. Mas os caras que conseguem organizar as fazendas e organizar esses empreendimentos, porque vira uma questão assim de, beleza, quem que é esse cara? Quem é essa figura que tá reproduzindo tanto? Ele tem que ser o pater-famílias, ele tem que ser o cara com mais status nessa propriedade. E daí, naturalmente, a primeira posição de status que a gente conhece na humanidade é a posição do pai. Que a galera fala essa história de pai, construção social e tal. Assim, é óbvio que todo mundo faz uma palhaçada com esse assunto, né? Mas o fato é que, assim, claramente a paternidade depende mais de instituições culturais do que a maternidade. Sabe, a quantidade de atenção e afeto e recurso que um pai humano destina a seu filho não é uma coisa que se observa por aí, em outros animais. Mas a atenção que a mãe dá pro filho é uma coisa que se observa por aí, em tudo quanto é animal. E aí, o último ponto importante que ele faz é como que você tem depois uma nova revolução. Porque tudo isso daqui foi por causa de uma certa revolução tecnológica. Descobriram como cultivar as plantas, domesticaram animais, se tornaram sedentários e tal. Tudo isso é uma mudança tecnológica. E depois, na Revolução Industrial, você tem um novo esquema de reorganização que cria novas divisões de classe. E isso tem o potencial, de novo, de afetar quem reproduz e quem não reproduz e quanto. Então a gente teria talvez até essa história arquetípica nas nossas imaginações. Do cara sem recurso, um mero caçador-coletor da classe inferior, errando por aí sem ter casa, sem propriedade, e a sua mulher some e larga ele pra ir morar na propriedade de um cara top que tem um monte de recurso e oferece uma vida muito melhor pra ela e pra prole. E evidência arqueológica suporta que isso de fato aconteceu. E aí, somando isso com o que tem nos livros do Jared Diamond, ele tem aquele livro O Terceiro Chimpanzé, e em outros livros também, ele fala sobre como os humanos, você vê pelas evidências na nossa evolução, que a gente sempre tendeu à monogamia, mas a gente não é monogâmico. Então, como se a gente fosse uma espécie de cornos, entendeu? Porque sempre existiu a tendência à monogamia e as minas sempre chifraram. E eu acho que então existe sempre essa guerra de classes perpétua entre os alfas caçador-coletor chifrando os mega fazendeiros. E aí hoje, todas essas regras querendo controlar a macheza, elas são as regras dos mega fazendeiros pra tentar quebrar os caçadores-coletores alfas, os melhores, ao rolê do proprietário, do super fazendeiro. Mas isso daí já é minha viagem, né? Obviamente não é coisa do Stardust. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Como eu já falei outras vezes, eu vou procurar trazer o conteúdo da manosfera gringa pra cá, o máximo possível. E sempre com aquela intenção pra deixar todo mundo um pouco mais a par de quais são esses assuntos que o pessoal tá discutindo, tanto pra galera que quer concordar com isso, quanto pra galera que quer atacar. É importante que a gente saiba do que a gente tá falando. Essa teoria eu acho bastante interessante. E é isso aí, então. Falou, galera. Obrigado por assistir até o fim.